Então, nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos, através da nossa respiração, que é calma, inspirando, segurando e soltando. Nós vamos fazendo essa respiração 3 vezes, cada um no seu tempo, soltando todo o corpo. E nós vamos sentir intensamente a espiritualidade amiga que está conosco. Todos os guardiões, todos os amigos que nos auxiliam, adentrando o nosso lar. E nós vamos sentindo o ambiente em que estamos se transformar num ambiente sereno, fraterno e com muita amorosidade. Nós vamos pedindo a esses guardiões que possam fazer uma corrente de proteção em torno do quarteirão onde moramos, para que irmãos com menos conhecimento não insuflem medos, tristezas, ansiedades, mas somente a luz, o amor, a fraternidade. E nós vamos sentir todo o amor e a paz do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz. Uma energia muito serena, muito salutar, que vai nos envolvendo da cabeça aos pés, trazendo uma paz, uma serenidade, através do nosso dirigente espiritual, Ruiz, e todos os mentores do Pingo de Luz. Nesse instante de mais leveza, de mais paz, de mais tranquilidade, Ruiz nos leva até a presença de Maria. E nós sentimos a presença, a energia do amor, da paz. E de mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso Mestre amado. Esse Mestre que nos ampara, nos fortalece e nos equilibra. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos agradecer ao Pai Criador pelo dom desta vida, por esta oportunidade bendita, desta noite, estarmos todos aqui unidos nesse ideal, o ideal do aprendizado, do fortalecimento, do equilíbrio, o ideal do auto-amor, do autoconhecimento. E nesse instante, unidos que estamos, nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse instante, a sala de acolhimento de amor vai se iluminando de muita energia, de paz e serenidade, de equilíbrio e fortalecimento. Essa sala se ilumina com
todos os guardiões que aqui estão junto conosco. E a sala de radiações, onde cada assistido vai sendo acolhido, vai ficando repleto de energias multicoloridas, envolvendo a todos os médiuns. Que seja uma noite de muito aprendizado, onde o amor se faz presente. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para todos nós, bom trabalho. Vamos lá? Todos bem? Como passaram a semana? Não muito bem. Não muito bem, Silviane. Eu melhorando, graças a Deus. Melhorou? Que bom. Tô melhor. Então vamos lá. Vamos manter esta evolução. A nossa conversa de hoje vai ser do livro Levantar e Seguir, do José Carlos Deleuze. E antes da gente iniciar, né, a leitura, o que eu compreendo, o que cada um de nós compreendemos como o amor? O amor, eu consigo sentir o amor que eu tenho por mim mesmo? Eu tenho esse amor? Eu tenho esse afeto? Às vezes. Mais para menos. Mais para menos. Às vezes eu não me acho uma pessoa assim tão... Tá. E como que fica, né? Como que eu consigo sentir o amor que o outro tem por mim? Eu sinto esse amor ou eu acho que a pessoa não tem esse amor por mim? Como que eu trabalho com esse amor? Eu espero esse amor? Como é que é isso na nossa convivência? Difícil. Difícil? Eu acho que a gente acha ter certeza, é difícil se realmente a pessoa, sem ser a mãe e o pai da gente, acho que é difícil saber se realmente alguém te ama de verdade, sem interesse, sim. Não sei. Acho que é complicado. A gente tem amigos que têm um amor verdadeiro, né? Sim. A gente tem familiares que têm um amor verdadeiro, mas a gente é aquela coisa, né? Conseguimos. Por quê? Porque a lição de hoje, né? Aquilo que nos traz a nossa reflexão é responsável por si. Enquanto você não assumir a responsabilidade de banhar com amor as suas próprias feridas, não sairá do círculo vicioso de ataque e defesa, culpa e acusação. Seus sentimentos de raiva, mágoa e traição, todos aparentemente justificáveis, apenas inflamam os conflitos interpessoais e continuam a reforçar as crenças inconscientes de que você não consegue amar e ser amado. Paul Ferrini. Pegou, Acho que a né? gente quando não se sente merecedor em alguns momentos. Então, e aí, assim, por isso que eu falei, a gente inicia, se a gente iniciar, como que tá esse meu auto-amor? Como que eu estou conversando comigo mesmo? Sabe? Como que tá o meu nível de aceitação? E quando eu falo aceitação, não é aceitação das coisas que a gente faz no dia a dia, não. É no todo, no todo.
É no meu relacionamento comigo mesmo, como que eu consigo me relacionar com as outras pessoas, como eu consigo me relacionar com as minhas diferenças. E as diferenças não é pessoal, são as diferenças que a gente encontra no dia a dia, no sentido de que no ambiente de trabalho, quando a gente tem algo que não é agradável, né, no ambiente da nossa casa, né? Como que é se relacionar com isso, né? Eu consigo sentir este amor por mim e por todos que estão ao meu redor? Porque aqui ele deixa claro, né? Enquanto você não assumir a responsabilidade de banhar com amor as suas próprias feridas, quer dizer, elas existem. Essas feridas vão existir porque faz parte de crescimento e, principalmente, a gente não consegue administrar o que é do outro. A gente só consegue administrar o que é nosso. E dependendo como estivermos nesse nível de amor, de aceitação, vai criar uma ferida. Criou essa ferida, né? Não sairá desse círculo vicioso de ataque e defesa. Eu fui atacada, eu vou me defender. Até que eu ataco. Aí o outro se defende. E aí é aquilo, né? Uma vez um ataca, o outro se defende. Um ataca, o outro se defende. Cada hora é um de um lado. Culpa e acusação. Eu me sinto culpado porque eu estou atacando, mas eu acuso aquele que ataca. Bem assim. E aí, o que que a gente fica com tudo isso? Sentimento de raiva, de mágoa e de traição. Todos aparentemente justificáveis. A gente vai encontrar uma desculpa. Você pode ter certeza que se a gente abrir a nossa parte aqui cerebral, a gente vai lá nas caixinhas, a gente vai encontrar uma desculpa para essa raiva, para essa mágoa e esse fator da traição. E a traição não significa, vamos lá, vamos dar o exemplo. O que que seria a traição? Às vezes é o simples fato de eu estar falando do outro e ele não estar do meu lado. Tá? Todos aparentemente justificáveis, apenas inflamam os conflitos interpessoais e continuam a reforçar as crenças inconscientes de que você não consegue amar e ser amado. Quando nós temos tudo isso dentro da gente, a gente tem essa crença limitante. Eu não consigo amar porque eu não consigo amar aquela pessoa porque ela é daquela forma, e eu não consigo ser amado. Porque aquela pessoa também tem a responsabilidade. Deu para entender ou está difícil? Não, dá para entender. E aí? Tá tendo instabilidade aí ou é só a minha internet aqui? Porque já cortou para mim umas 3 vezes. Mas pode ser que É, seja só a minha. eu estou cortando para alguém? Não, não, eles falaram que acho que é o seu, então. Tá. Eu vou tentar ir para outro lugar então, porque aqui tá cortando muito. Entendi, entendi. E aí? Esses sentimentos existem, esse círculo vicioso acontece, esse ataque e defesa acontece, essa culpa e acusação acontecem? Eu acho, boa noite. Eu acho que ainda em alguns momentos isso acontece. Hoje, eu não, como a Silviane estava falando, eu não atravessei a fala dela. Eu acho que hoje eu me respeito mais, me amo mais do que antigamente. Eu acho que hoje eu consigo mais impor limites e, e assim, me aceitar mais como eu sou do que antigamente.
Eu acho que quando ele traz esse texto para que a gente tenha esse responsável por si, né, a gente realmente reflita, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente acaba colocando o peso naquele que está ao nosso redor. Só que esse peso é Expectativa no nosso. outro. Uhum. Esse peso é nosso, porque o que que eu quero realmente, né? Na Porque verdade, assim, todo mundo quer ser feliz, né? Desculpa. Na verdade, todo mundo quer ser feliz, mas é aquela coisa. Eu antes sempre achava que a felicidade era o outro que ia me trazer, não que ela estava dentro de mim. Então eu projetava tudo no outro, eu jogava todas as cargas para cima do outro, quando na verdade eu que estava insatisfeita comigo mesma na minha vida e achava que ele que ia me trazer a felicidade que eu estava esperando. e é totalmente o inverso. Essa felicidade está dentro da gente. E aí, a gente consegue ver nesse momento que o porquê que eu não estou bem, o que está acontecendo comigo, por que que eu estou triste, por que que eu estou ansiosa, por que que eu estou no círculo vicioso, o que que eu não aceitei, o que está acontecendo, o que que gira em torno de mim, do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. É uma conversa eu comigo mesmo, e não com o outro, com o seu parceiro de vida, com os seus familiares, com o seu chefe. Não. Quando a gente leva isso para o outro, é porque nosso nível de insatisfação está muito alto. A gente está insatisfeito, a gente não está aceitando. E aí a gente vai para aquilo que ele está dizendo aqui, o Paul Ferrini. A gente vai na acusação. Mas, no fundo, a gente sabe que não é bem assim. Aí a gente sente desculpa. E aí fica aqueles sentimentos, que fica tudo... Parece que a gente tem um liquidificador dentro de nós, tudo se misturando. Por quê? Porque a gente não está pronto, maduro o suficiente para assumir as nossas responsabilidades. Bora refletir. Quase todos nós carregamos feridas emocionais. Isso é verdade? Carregamos feridas emocionais? Não, porque Sim. muitas vezes tu não é, não carrego, não. Minha vida é de boa. Tô de Não. passeio na Terra. Tô de passeio na Terra. Tô de férias. Não, né? Causadas pela percepção de que não fomos amados e queridos tanto quanto gostaríamos. Você sabe que eu estudei um pouco de psicanálise, eu estudei. E uma das coisas que meu professor trouxe é que, assim, a criança quando tem 1 ano, 2 anos, se você falar não para essa criança, essa mãe, principalmente a mãe, ela vai achar que você está indo contra ela, que você não a ama, porque ela está em formação. E aí ela vai carregar aquele sentimento para o resto da vida. Essa semana no YouTube tinha uma menininha, né? E a mãe estava contando. Ela tem 2 anos e 3 meses. Tem uma fala muito boa, né? E aí ela contava que ela não sabia o que ia ser da vida dela. E ela chorava, ela não estava com mãe, nada, ela chorava, as lágrimas corriam. E a mãe falou assim: eu posso me sentar ao seu lado? Ela pode. Ela falava assim: o porquê que você está assim? Ela falou assim: porque quando eu te pedi tetê, você estava com a vassoura e com o rodo. E você preferiu a vassoura e o rodo do que me dar tetê. Aí a mãe tentava explicar, mas olha, eu estava com vassoura, com rodo, porque eu estava limpando toda a sujeira dos cachorrinhos. Ela falou assim, mas você não me deu tetê.
E aí ela falou assim, eu posso te pedir desculpas? Você me desculpa? Ela falou assim, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. A gente no, Tragédia. eu falei assim, a gente no primeiro ponto, a gente falou assim, nossa, que drama. Mas ela fez a marca. Ela fez a marca do quê? Na hora que ela precisou, a mãe não estava ali. O E ser humano é aí, muito complicado, né? na hora que ela for, ela vai crescer com essa marca e vai começar as suas autodefesas. É assim que começam os problemas, as feridas emocionais. São coisas que geralmente quem está ao redor não dá o valor, mas só você que carrega uma ferida emocional sabe como que ela aconteceu. E se você for tentar contar para outra pessoa, a pessoa vai gargalhar. Por quê? Porque vai achar que é um absurdo, mas só ela sabe o que ela sentiu. Qual foi o nível de abandono. E as pessoas acham que esse nível de abandono é numa adolescência. Não, é na primeira infância. A primeira infância é onde você forma. Se deixou um senão ali, a gente sabe que vai ter que correr atrás depois. Tá todo mundo pensativo. Não, é porque é complicado isso, né? Porque É só, assim, Nossa, fala, é Ana, depois eu falo. Mas, ó, não, para e pensa. Pensa, não precisa contar. é. Para e pensa. Se a sua primeira ferida emocional não está ligada a alguma coisa lá atrás. Nós somos uma geração que a gente só recebia não, né? É, uma É, geração, uma é, é geração uma, complicadinha. é, é uma geração complicada, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, será que se a gente não tivesse recebido, não digo todos os nãos, mas alguns nãos, a gente também não poderia ter se dado mal, sei lá, ter enveredado por outros caminhos, entendeu? Nesse sentido, né, que eu vejo. Alguns nãos eu acho que são necessários também. Vão criar feridas? Acredito que sim, mas talvez sejam feridas para o bem. Então, ó, as feridas emocionais, elas são causadas pela percepção que não fomos amados e queridos tanto quanto gostaríamos. O porquê que a gente fala isso? O problema não está no outro, mas como que eu recebo esse não? Uhum. Como que eu recebo? Que nem nessa história que eu contei. O TT que não chegou na hora, que a menina se sentiu que ela não amava ela suficiente, ela amava mais os cachorros, era mais importante ela limpar toda a sujeira dos cachorros primeiro do que dar o TT para ela. Então ela se sentiu menos amada. É ela com ela mesma, né? Ela, Não que só a que ali, mãe estivesse errada, mas é ela com ela mesma. e aí é onde que você fala? É um espírito que já tem essa marca, que veio com uma dificuldade, porque essa menininha tem 2 anos. Então, é um Hum, espírito num nível de carência muito alto, né? E aí, o que que acontece? As marcas vão sendo feitas, entendi. né? E vai trazendo esses acúmulos. A gente carrega de uma vida para outra essas marcas. Elas vêm. E aí, é aonde que a gente começa a pegar o pacote e jogar em cima do outro. Uhum. Ao invés da gente pegar esse pacote que é nosso e transformar. E não em guerrilha, e não em malcriação, e não em ofensa, mas aprendendo a se amar. E entender que o outro tem a dificuldade, mas e o meu auto-amor? Como que eu vou buscar o meu amor? Como que eu vou me amar? Eu vou me aceitar? Eu vou trabalhar comigo mesmo? Difícil.
Não é impossível, mas é algo que, assim, começou lá na nossa infância. Quando eu vi o estudo dessa semana e quando eu vi o vídeo no YouTube, eu falei assim, olha, é o exemplo, porque, assim, você vê que bate com aquilo que eu estudei numa parte. Estudei muito pouco, não consigo dar grandes detalhes, que eu não me formei. Mas é a realidade que ele falava, ó, a marca está lá do 0 aos 7, do 0 aos 7. Quando a gente estuda para ser evangelizador infantil, a gente tem que estudar também essa parte um pouco psicológica dessa infância. E eles batiam, os psicólogos baixo na mesma coisa. As marcas vêm do 0 aos 7. Do 0 aos 7 eles são esponja. Está ali. E se você for buscar, às vezes, o problema que é daquele adulto que tem grandes dificuldades, é nesse tempo. E muitas pessoas não têm a lembrança, porque colocou proteções para não lembrar daquilo que passou. E tem outros que já têm e contam com todos os pontos e todos os is. Ah, os pais são responsáveis por isso? Os pais deram o melhor de si, criaram da melhor maneira possível. Era aquilo que eles sabiam, não. Mas esse era o nosso aprendizado como espírito. Aprender a lidar com a frustração, transformar em amor e se trabalhar dentro de si. E dessa forma sairia do vitimismo, sairia de todos aqueles sentimentos que muitas vezes nos fazem ficar rodando em torno de nós. Complexo? Bastante. Então vamos lá. Às vezes, o sentimento de não ter sido amado advém de atos concretos de abandono, rejeição ou até mesmo de violência de parte daqueles que tinham o dever de nos cuidar. Outras vezes, ele é mais sutil, porque recebemos um cuidado sem afeto, sem toque, sem envolvimento, mas o suficiente para que percebêssemos uma frieza incompatível com o amor. É aquilo que a gente fala, a gente não está num tom de acusação, mas era assim que os nossos pais sabiam amar, porque eles receberam da mesma forma, né? Esse amor, esse afeto, esse colocar no colo, esse acolhimento, é o de uma geração mais, né? Mais Fria. nós, né? E eles não, eles tinham naquele fato, né? Era a forma que eles criaram. Só que todas essas, vamos dizer, esse olhar era esperado, né? Aquela coisa assim, aqueles que viveram embaixo de violência, de tudo, a gente não tem nem o que dizer. Realmente passaram por momentos muito difíceis. Mas aqueles que foram tratados dessa maneira, sem o afeto, sem o toque, sem o envolvimento, também sentiram. Aí você fala, mas por que eles trouxeram isso? Para que a gente refletisse no sentido assim, por que eu preciso tanto de um amor? Por que eu coloco a responsabilidade tanto no outro? Porque aquilo que eu não tive durante um tempo, quando eu queria que ia me dar essa sustentação, que quando eu era pequeno e eu precisava, eu não tinha. Então eu fui à procura de um outro. E aí, às vezes, é aonde que eu começo a me perder. O que vocês acham? Tá pesado? Complexo. Complexo. É isso mesmo. Aquilo que a gente não teve, a gente foi procurando no outro. E aí a gente depositava muita expectativa e aí muitas vezes também você não recebia aquilo que você achava que merecia e se frustrava. É isso aí mesmo que você está falando. Porque aí a gente Exato. começa a entender da onde que começaram as nossas histórias. Né? A gente começa a puxar esse fio da meada.
Aí você fala, então meu pai e minha mãe foram os culpados. Não, gente, eles deram aquilo que eles podiam dar, era aquilo que eles podiam dar, porque eles receberam isso. E tá tudo Ah, certo. e também vamos combinar, naquela época não tinha toda essa análise em relação à infância, psicanálise, né? Não, as coisas não eram desse jeito assim como Já hoje. existia. Não era que nem hoje, mas já existia, porque Freud puxava tudo isso, né? E Freud vem na época de 1900 e pouco, né? Então, assim, ele já existia. Só não tinha. As Tem essa pessoas que tinham você uma fala. filosofia diferente, né? Tinha a filosofia. Para que muita psicologia? Psicologia é do chinelo, psicologia é dos castigos. Era uma coisa. Mas hoje a psicologia, o trato com a criança é muito diferente. A criança como é que fala? Demanda do leite, a mãe tem que ficar dando peito tantas vezes a criança quiser mamar, não pode deixar chorar. Tem umas coisas assim que antigamente não era isso. Dava um peito, dava o outro, marcava no relógio, achou que está satisfeito, pronto, tira. A criança chorava, chorava. A minha avó falava, não está com dor de ouvido, não está com fralda suja, não está com dorzinha de barriga, é manha, deixa chorar, é manha, está alimentada, é manha. Aí eu falei, bom, minha avó deve ter experiência, né? Ela criou 9, eu deixava meu filho chorar. Imagina, hoje não pode deixar a criança chorar. Não, poder Hoje não pode. pode fazer o quê? Não, assim, poder pode, são suas escolhas, né? É aquilo que a gente vai compreendendo, né? São essas crenças que nos acompanham, que estão ali. E muitas vezes a gente fala assim, eu estou me perdendo em mim, então vamos lá, vamos puxar esse fio da meada. E esse fio da meada é isso. Somos um espírito que viemos com marcas, temos necessidades, nascemos na família certa, não existe nada por acaso, né? Mas há responsabilidades de todos os lados, a responsabilidade dos filhos e a responsabilidade dos pais. Antigamente a gente não sabia disso, a grande maioria não sabia, só sabia no plano espiritual. Hoje a gente sabe no plano espiritual e a gente sabe na Terra, dessa forma. Uhum. Mas a gente não está aqui, principalmente que assim, não é a responsabilidade de pai, de vô, de vó, nada disso. Mas é nós nos entendermos, a gente conseguir entender o porquê das nossas fragilidades em muitas situações. Por que eu sou tão frágil em algumas coisas? O porquê eu sou tão difícil? O porquê que eu vou para o ataque? Por que eu vou me defender? Por que eu acuso? Eu já vou entender isso. Ah, eu tenho uma defesa ali. Ah, aconteceu isso comigo. Tudo bem, aconteceu. Se você está na família certa, era isso que você precisava. Se você precisava disso, fortalecer você, fortalecer o seu espírito e deixar o vitimismo. Está nas nossas mãos isso. E não ficar, ai, coitadinha de mim. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É, ao contrário, aprender a se amar, aprender a se ver. Sua mãe fez o melhor que ela podia, seu pai fez o melhor o que podia. E você, o que você faz por você mesmo? Não está na responsabilidade deles. Nós crescemos, nós somos adultos. E como adultos, nós podemos e temos condições de transformarmos tudo isso. Compreender? É complexo, né, Ana Paula? Como que você vai me Muito dizer? complexo. Muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Vamos lá. A tia Vivi já foi Uber, já voltou, já chegou. A nossa Uber da. Boa noite. Boa A tia Vivi noite. é Uber. A tia Vivi é Uber, já trabalhou. As feridas foram abertas. E até o momento, tem feridas que não cicatrizaram até o momento? Ah, eu acredito que sim, né? Senão a gente não estava aqui tentando se entender, tentando se melhorar, né?
Que para Vocês você estão me ouvindo? melhorar, você tem que se entender. E para se entender, você tem que ver quais são as feridas, né? Muitas vezes. Entendi. Gabriel, você pode vir aqui? Então vamos lá. As feridas foram abertas e até o momento não cicatrizadas, provavelmente. Sumiu. Esse machucado emite. Obrigada. Esse machucado emite um constante recado para nós. Você não é capaz de despertar o amor das pessoas. Nos sentimos assim em algum momento? Que não somos capazes de despertar o amor de uma pessoa. Sim. Às vezes parece que a gente só consegue que a pessoa enxergue o nosso pior lado e nos veja da pior maneira. E aí a gente consegue entender que é aquela feridinha que ficou lá, que eu não consegui fechar, porque o que que eu fiz? Eu peguei um caminhão de areia e joguei em cima de mim para que eu não sofresse, né? E falei assim, bora viver. Só que eu não vivo, né? Eu não saio da... Fica preso. E aí é o círculo vicioso que o Paul Ferreirini fala, né? Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, e eu tô andando em círculo. E aí, na hora que vem, o que que eu faço? Eu ataco, eu me defendo, né? Eu agrido, eu me sinto agredida. E assim vai. Por quê? Porque aquela ferida que eu preciso ver, né? Se a gente teve uma ferida com os nossos pais, aí você fala assim, o que que os terapeutas falam? Eles falam muito nisso. Os nossos pais fizeram o melhor, não fizeram? Então, assim, a gente consegue perdoá-los? Então, vamos fechar essa ferida. Essa ferida está fechada, vamos lá fechar. Se eles fizeram o melhor por nós, se eles deram aquilo que eles sabiam, está na hora de fechar a ferida. Fechou a ferida? Vamos andar. E quando vem deles? Como? E quando não vem dos pais? Então, Vem do aí vem, cônjuge. vamos lá, veio de uma pessoa, de uma amiga muito querida que estava ali, veio essa. Como que está essa pessoa? O que que aconteceu naquele dia? Não é dar desculpas, mas é assim, será que eu não esperava muito da pessoa e ela não tinha condições de dar? Será que eu não queria que ela fizesse algo por mim que eu mesmo não estava fazendo? Eu queria que ela segurasse na minha mão, eu queria que ela me desse carinho, eu queria que ela estivesse ali, mas ela não podia fazer isso, porque ela não fazia por ela. As pessoas não fazem mal porque elas falam assim: hoje eu vou acordar para botar o outro como meu tapetinho. Ele vai ser meu tapetinho. Não faz isso. Mas tá ali naquele círculo vicioso. E aí vai se complicando, né? Eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que as pessoas, nesse corre-corre, então, de tentar resolver a vida, de trabalho, de família, misturado com bens materiais, é uma luta. E as pessoas muitas vezes não conseguem nem se olhar, elas não param para se olhar. Esse fator do autoconhecimento é papo de psicóloga, é papo de psicanalista, sabe? Ah, isso não vai dar jeito. Vai, gente, porque se a gente não se entender,
a gente não entende o outro. Se a gente não entender o nosso limite, a gente não entende o limite do outro. É por isso que a gente vê um monte de terapias hoje. Hoje a gente puxa, assim, e aí você fala, ah, você é contra as terapias? Não, eu sou extremamente a favor das terapias, todas elas. Aquela que você procurar, aquela que vem a você, é porque você precisa fazer. Se ela chegou a você, é porque você precisa fazer. Mas ela vai te abrir um campo. E é você que vai ter que desvendar o restante dentro de si. Ela não vai te resolver tudo, mas você vai ter que olhar dentro de você, buscar para você se resolver. O quanto que essa conversa está incomodando vocês? Me conte. Quanto que tá mexendo dentro de si? Bastante. Já deu vontade de gritar? Ainda não, né? Não. Ainda não, né? É. Não, eu não vou te dizer que não mexa. Mexe sim, mexe, traz um desconforto, a gente começa a pensar, repensar. Aquilo que a gente já tinha jogado no colo do outro, a gente fala, não, é meu, tem que ir lá buscar, tem que ir lá pegar. Que dureza. Já estava no colo do outro, né? Mas isso que eu acho que é bom, é nosso. Então vamos lá, vamos trabalhar. Quando está no colo do outro é pior. Porque eu vou depender do outro. E se o outro não quiser fazer? Eu vou ficar ali gritando, 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 não vai adiantar. Eu vou perder a voz, porque a pessoa não vai fazer. Então vamos lá? As feridas foram abertas e até o momento não cicatrizadas, provavelmente. Esse machucado emite um constante recado para nós. Você não é capaz de despertar o amor das pessoas. Nós somos capazes de despertarmos o amor nas pessoas. Mas, primeiramente, a gente precisa despertar o amor dentro de nós. A gente precisa despertar o auto-amor. Isso A que é difícil. aprender. Por que, Dona Isaura, é difícil? Não Me sei, conte. não sei. Não sei explicar. A gente tem uma luz muito grande dentro de nós, né? E muitas vezes, eu acho que assim, as gerações de vocês, da senhora, dos meus pais, foram muito, assim, vamos dizer assim, cerceadas, né? Teve muito cerceamento, então não podiam falar aquilo que gostariam, aprenderam a se calar, né? Então todo mundo tinha razão e tinha que se ficar quieto, né? Então, assim, não é que eu estou falando assim, agora vão sair todo mundo um bando de revoltado e falar, mas todo mundo tem o direito de fala. A gente só não precisa brigar. A minha primeira psicóloga, ela falava assim, ela falava isso para mim, a grande dificuldade é o quê? Todo mundo pode falar, mas como que a gente fala? A gente fala brigando, a gente fala intimando, a gente fala cobrando. O que que a gente fala? Como que a gente fala? Se a gente falar, olha, tá me doendo, para mim não tá bom, eu tô falando do meu sentimento. Ninguém pode falar que você não está sentindo. Só você sabe o que você está sentindo. Só você. Né? E ela sempre me ensinou isso. Ela falou assim: fale do seu sentir. Eu me sinto assim. Eu me sinto doída. Eu me sinto feliz. Né? Esse é um passinho. E foi quando eu comecei a caminhar. A minha mãe fala que eu virei um monstro, né? Mas tá tudo certo.
Essa primeira psicóloga, com o tempo, ela falou assim, você virou um monstrinho. Por quê? Porque eu aprendi a falar. Então, assim, todos nós podemos falar, mas prestar atenção como falamos. Se a gente tá uma bomba relógio, não vai adiantar. A gente vai agredir. Então, respirar e... Mas dá tempo, não tá tarde, não. Todos nós, dá. Mas não vamos tocar fogo na casa, né? Mas dá para falar dos sentimentos. Não sei, Valéria. Às vezes, com determinadas pessoas, não dá, não. Vai demonstrar muito as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade. É, sim. Eu me sinto assim com relação a algumas pessoas. Me travou, meu. Vocês estão me ouvindo? Agora tô. Você me ouviu? Então, você falou assim que não dá por causa das fraquezas, né? Você vai demonstrar as fraquezas. É, a E gente aí, fica vulnerável. As pessoas não são tão boazinhas como também a gente quer achar que é, né? Que a gente quer que seja. eu entendo o que você quer dizer. Mas e aí? A gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão? Ser feliz. A gente vai dar a opção na hora, entendeu? Eu acho que para tudo tem o seu momento. Não dá para a gente chegar com um pacote e falar assim, ah, e agora eu vou ser assim, assim, assado. Ah, e agora eu vou ser assim. Não. Tudo tem o seu momento. No momento eu vou saber se eu vou ser feliz ou se eu vou ter razão. Porque tudo tem ponderações, sabe? Não dá para a gente dar uma receita de bolo. Não dá. Porque senão a gente não vai ter flexibilidade, entendeu? E a gente sendo inflexível, a gente vai sofrer. Porque a gente vai querer que seja da nossa forma. E da nossa forma a gente já sabe. A gente já traz isso de muitas vidas. Que a gente já vem ali, ó. Então, não tem receita de bolo. Você vai sentir no seu coração. Aquela hora que você vai poder ser mais flexível e a hora que você vai vibrar. Porque a gente não conhece, a gente não sabe quem tá, assim, a gente tem um monte de gente ao nosso redor. Mas a gente aprende com eles todos os dias, não é verdade? Mesmo que a gente viva 30, 40 anos, todo dia tem uma novidade. Então, só vamos trazer para reflexão, Silviane. Sim. Quanto mais próximo, mais difícil é de lidar. É as nossas provas. As provas não estão no endereço do vizinho. As provas estão no nosso endereço. Onde nós vamos trabalhar a aceitação, o amor, a aceitação, o amor. A aceitação é assim, ó, a aceitação e o amor, a aceitação e o amor, a aceitação e o amor. E assim a gente vai vivendo. Porque é fácil aceitar o outro do jeito que ele é, com o pacote que ele é. Não, né? Por quê? Nós nos aceitamos como somos, o nosso pacote. Não, também. Então, como se a gente não se aceita, como que a gente vai aceitar o pacote do outro? A gente não vai aceitar. A gente vai querer dar os pitacos. Porque assim, já que eu já me conheço. Ah, não, tô chata, tô chata, tô chata. Não, 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 já conheço tudo isso. Ah, então, o pitaco no outro é melhor, porque é do outro. Então eu vou lá e começo a dar pitaco na vida do outro. E o outro falou assim, ele é até bonzinho, né? Porque ele falou assim, perguntei algo?
Perguntei algo? É. Às vezes tem um nível de amor maior do que o nosso, de maior paciência. Ô, Valéria, isso que você falou, que as nossas provas estão Em casa. dentro da nossa casa e não no vizinho, eu acho que foi a maior verdade que eu já ouvi até agora. É verdade, Porque eu acho Ana que Paula. todas as nossas provas estão ao nosso lado, bem pertinho. Porque a gente vai aprender a conviver, né? Assim que fala o Evangelho. Não está no vizinho. No ambiente de trabalho nós temos, mas a maior prova que a gente tem assim, nessa encarnação são aqueles que estão ao nosso redor. Aprender a conviver, aprender a aceitar, aprender a respeitar. O nosso nível de aceitação é baixo, não é? Né? O nosso nível de paciência também é baixo, não é? Zero. Tá Ultimamente, tudo zero. lindo. Quando tá tudo lindo, a gente, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, a vida é bela. Na hora que sai um negocinho assim, já. Como que a gente fica? E aí, assim, muita gente, né, assim, você está falando para mim. Não, gente, estamos falando para todos, eu até para o meu próprio ouvido, que é o mais próximo. Eu falo primeiramente para o meu próprio ouvido, porque isso é a vida, né? E esse é o aprendizado. Aprender a amar aqueles que estão ao nosso redor. Por que que o amor de mãe é o amor mais importante? Porque se o planejamento qual é? Eu carrego 9 meses um bebê, ele está dentro de mim, ele depende de mim para ser alimentado, depois ele vai depender de mim, a vida dele vai depender, né, de mim. E aí o que que acontece? Vai se desenvolvendo todo esse laço, desde a fecundação. Então, tudo foi criado nesse sentido. São espíritos que são perfeitos? Não. São espíritos que têm dificuldade? Na grande maioria das vezes. Mas se espera que, através desses 9 meses, depois de quando o bebê se desenvolva esse amor pleno. Mas pode acontecer de não tocar esse coração? Aí é o livre-arbítrio de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Né? Então, assim, tudo foi feito, o planejamento é perfeito. Né? E se a gente conseguir levar com tudo com muito amor, com muita serenidade, com muita aceitação, estaremos caminhando bem. Se formos na revolta, e na revolta, eu não estou querendo dizer que a gente não vai sentir impaciência, a gente não vai ficar cansado, mas tem gente que na revolta vai para a agressão física, vai para a agressão verbal, vai cometendo essas agressões. E aí vai acumular pesos, entendeu? Ao invés do laço de amor ter curado as feridas, ter conquistado um espaço, vai se criar mais dívidas. Né? Hoje em dia, a gente tem uma vida onde os pais estão desencarnando com muito mais idade, então eles vão necessitar dos filhos quando chegarem nessa idade que, né, mais idosos, com mais dificuldade. E aí, aonde vem aquele amor, onde vem aquela gratidão. Se teve isso, vai ser muito fácil. Se tem esse elo, vai ser muito fácil. Agora, se não existe esse elo,
Ele já foi desfeito não agora, mas ele foi desfeito lá atrás. Até de outras encarnações? Até de outras encarnações. E no início da vida não conseguiu se juntar. Sabe? Não existe aquilo que assim a gente estava conversando, eu e a Silviane, não existe uma receita. Existe um coração de cada um, né? E quando a gente age com um sentimento, com um respeito ao ser humano que está do nosso lado, tá tudo certo. Não tem erro algum. Alguma dúvida? Nossa, hoje eu tô aqui falando, graças a Deus, os meninos estão entrando, já vou ter um monte de universitários para ajudar. Ai, hoje eu bati o recorde, eu falei do início ao fim, só a Silviane me ajudou e a Ana Paula. E a Solange, algumas coisinhas. Graças a Deus os universitários chegaram. Mas já que os universitários chegaram, deixa eu ver o horário aqui. Ah, tá. E vocês têm feridas emocionais, universitários? Feridas emocionais? Isso. Vocês carregam Que- feridas emocionais, universitários? Quem não tem, né? Eu acho que eu tenho muitas. E então, a nossa conversa de hoje é o responsável por si. Eu vou ler. Enquanto você não assumir a responsabilidade de banhar com amor as suas próprias feridas, não sairá do círculo vicioso de ataque e defesa, culpa e acusação. Seus sentimentos de raiva, mágoa e traição, todos aparentemente justificáveis, apenas inflamam os conflitos interpessoais e continuam a reforçar as crenças inconscientes de que você não consegue amar e ser amado. Paul Ferreirinha. Aí vem assim. Alguém faz isso aqui, universitários? Fica no círculo Ok. vicioso? Não, o que é ciclo vicioso? Isso vocês já aboliram da vida de vocês, não é verdade? Na realidade, Jesus, eu pedi para Jesus vir para cá, né? Eu estava batendo um papo com ele. Ah, Aí eu pedi para vir para cá, para o planeta Terra aqui, mas eu já sou excelso. certo. O seu mentor é hindu. Agora, bom, deixa eu ficar quieto. Vamos continuar aqui, porque senão a gente vai. O seu mentor é um hindu. Então, vamos lá. Vamos lá. Quase todos nós carregamos feridas emocionais, causadas pela decepção de que não fomos amados e queridos tanto quanto gostaríamos. Essas feridas vêm geralmente, a maior parte, tá? Do 0 aos 7, onde a criança é esponja, e é ali onde a gente fica. E muitas vezes, mas é muitas mesmo, a gente não lembra, porque é como se a gente jogasse um caminhão de areia para a gente não lembrar dessas feridas, porque nos dói muito. Mas reage por causa disso, né? Aí vem para uma pré-adolescência, uma adolescência, que é um caos de sentimentos. Vamos buscar no outro o amor que a gente não consegue ter pela gente mesmo, porque a gente acha que a gente é incapaz de amar e ser amado. E aí os conflitos vêm que vêm. É uma loucura. Aí, vamos lá. Às vezes, o sentimento de não ter sido amado advém de atos concretos de abandono, rejeição ou até mesmo de violência de parte daqueles que tinham o dever de nos cuidar. Outras vezes, ele é mais sutil, porque recebemos um cuidado sem afeto, sem toque, sem envolvimento, mas o suficiente para percebermos uma frieza incompatível com o amor. Tá? Tudo bem, universitários? E vocês também vão ficar no silêncio. Tá bom, tudo bem. Tá todo Não, mundo tá, refletindo no texto. tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque é Tá bom. verdade. Ok.
Eu tinha uma esperança que os universitários iam chegar, iam colocar energia nesta corrente, mas tá tudo certo, vai. Tá tudo certo, não tem nada errado. Vamos embora. Não fique esperando nada dos Não outros. dá, você zera, você É, zera, essa você zera, expectativa zerada. não funciona. Não, não. Só deixa a frustração. Tô sem frustração É. zero, então vamos embora. Mas, ó, uma coisa é verdade. Esse responsável por si, que é a leitura de hoje, ele traz grandes reflexões. A gente tenta brincar para suavizar mais, mas é realmente algo que traz muita reflexão para a gente compreender muitas vezes as nossas atitudes, né? Que a gente que tomamos, tá? Eu acho que geralmente a gente empaca na nossa vida por causa disso. Empacar que eu quero dizer é não conseguir evoluir emocionalmente por causa dessas deficiências do passado, né? Ah, então, o Sérgio fez psicanálise junto comigo. Eu estava contando que o nosso professor falou que a criança, dependendo do não, de como a mãe fala, ela guarda aquilo como se a mãe fosse a inimiga dela, que a mãe não a amasse o suficiente. E aí eu estava dando um exemplo do que eu vi nessa semana no YouTube, que é assim, gente, vou repetir. Que a menininha, ela tem uns 2 anos, deve ter uns 2 anos e meio, mas ela tem uma fala muito boa, ela fala tudo direitinho, né? Ela não tem dificuldade, tem uma boa dicção. E ela estava, ela falou, a mãe começou a filmar e jogou no YouTube, por quê? Porque ela falava assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E chorava, mas não era de mãe, as lágrimas escorriam. E a mãe falou assim: Mas por que você está falando isso? Ela falou assim: Porque eu pedi TT e você não me deu. Você pegou a vassoura e o rodo e foi limpar. Aí a mãe falava assim: Essa parte foi a mãe, mas eu não te dei TT porque eu fui limpar toda a sujeira do cachorro e por isso que eu fui limpar tudo, por isso que eu peguei o rodo e a vassoura. E aí a menininha falou assim, como é que é? Mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí a mãe falou assim, eu posso me sentar ao seu lado? Ela falou assim, você pode, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu me lembrei daquilo que o nosso professor falava. A marca, a criança levou o quê? O fator dela não ter parado e ter dado o TT naquela hora, para a criança, ela se sentiu abandonada pela mãe. O amor não existe. A criança, aí você fala, é um negócio de doido. Porque ela não consegue compreender. O cérebro dela não está pronto para isso. Né? E aí Não é fica a isso? É. marca. E aí Aí fica a fica a marca. marca. E, Aí não, fica a marca. E essa marca e vai vai levar. carregar isso para a vida toda. É isso aí. A não ser que você ressignifique. Aí você vai trabalhar a ressignificação no sentido assim, minha Perdão, mãe. Não, perdão. a minha mãe fez o melhor que podia. Minha mãe me deu o melhor que podia. Minha mãe foi extremamente, deu o amor que eu Fez precisava, o que ela podia, o que ela sabia fazer. Né? que ela sabia fazer, só que eu, como adulto, preciso aprender a amar. Porque a grande coisa desse responsável por si é o quê? É aprender a amar. E aí onde que a gente fala? A gente se ama, a gente tem um alto amor, a gente se ama, a gente se cuida, a gente se fortalece. Como que é esse fator dentro de nós? Então, Valéria, Oi, Débora. essa, esse, essa exemplo aí que você trouxe da criança, ela ainda teve a felicidade dessa mãe sentar ao lado dela, esclarecer, né? Mas a nossa infância, muitas vezes, a gente não teve
esse cuidado, esse tipo de atenção por parte da mãe, né? E eu sei que cada ser humano tem uma condição de interpretar e sentir do jeito que vem recebendo do externo, né? Cada um elabora de uma maneira, né? No caso, das pessoas na infância, né? Eles não, muitas vezes a gente não era esclarecido. Passava e como se fosse tudo normal, assim, e tá tudo certo para a mãe, para o pai, e nem percebe que a criança ficou chateada ou não. Muitas vezes a gente nem falava, né? E o que estava acontecendo, nem a gente conseguia entender. Eu acho que a gente que tem uma certa idade hoje e passou por essas questões com os pais nessa condição que não tinha esse olhar, era diferente naquela época, né? E eu acredito que é um pouco mais, exige um pouco mais da gente pegar esse fiozinho aí e ressignificar, né? Voltar lá, porque muitas vezes está tão escondido isso, né? Porque não foi falado, porque, né, foi acumulando ao longo da infância, nos 7 anos iniciais da nossa vida terrena, e exige mesmo, exige. Por isso que fica esse silêncio, eu acho, né, quando toca nessa questão de sentimentos, de autorresponsabilidade para poder se compreender e começar a se aceitar e a se amar, né? Exige bastante e eu falo por mim que muitas vezes eu fico em silêncio para tentar localizar o que realmente está acontecendo comigo nessa questão de sentimento, né? Buscar qual é o fiozinho que eu preciso encontrar para poder fazer essa ressignificação, né? É isso. Entendi, ó. Então, ó, Posso falar um negócio? pode, Eu estava escutando vocês a Débora. falando e vocês todos, né? Você e eu pensei o seguinte, né? Na história que você comentou, é, eu acho que o receber ou não faz parte da nossa vida, né? Tem que fazer parte da nossa vida, porque senão a gente não consegue viver no mundo. Não existe um mundo que tudo é sim pra gente. E algumas vezes esse não causa marcas na gente. E o nosso trabalho como adulto é ressignificar esses nãos, né? O que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, esse é o meu ponto de vista, tá? É que as crianças elas estão vivendo com um nível de não bem baixo. E quando elas se tornam adultas, elas não conseguem conviver umas com as outras, né? Elas não aceitam o outro porque eles não aprenderam a escutar não. Então tem que ser tudo sim. Eu Então acho que não sei, existe, eu acho talvez, que precisa o não é necessário e a gente precisa aprender a ressignificar o não quando já não significa muita coisa para a gente em termos de atitude. Então a gente precisa aprender a ressignificar isso. eu acho que essa receita vai de cada um e o que cada um passou, né? A gente não vai ter uma receita de bolo concreta, porque cada um teve a sua realidade. Tem aquele que não vai lembrar de nada e vai achar que a vida foi extremamente boa e tá tudo certo. Ninguém está dizendo, né? São marcas que não vão lembrar e só tem lembrança boa. Tá tudo certo, não tem erro nenhum. O que a gente conversou o tempo inteiro, que assim, ninguém está aqui hoje, no dia de hoje, falando, ó, pai e mãe foi errado. Não, pai e mãe estão lá, deram o seu melhor, fizeram o seu melhor.
O adulto, cabe ao adulto a ressignificação, mas para ressignificar, a gente precisa de amor. E qual é o primeiro amor que a gente precisa? Do auto-amor. Porque eu só vou conseguir ressignificar alguma coisa se eu me amar, se eu me aceitar, se eu tiver essa paciência comigo mesma. Porque se eu não conseguir esse caminho, eu não vou conseguir. Eu vou ficar nesse círculo vicioso que o Paulo Ferreirini coloca, sabe? Atacando, me defendendo, olhando as pessoas, porque eu sempre vou buscar naquela pessoa, seja ele um sentimento, de um relacionamento de marido e mulher, mas um sentimento de amigos, de familiares, que ele precisa ter aquele amor por mim. As pessoas não precisam nada, elas precisam viver como elas escolhem, como nós escolhemos. A gente não está aqui para fazer pelo outro, nós estamos para caminharmos para a nossa evolução individual. É assim que eu vejo, né? E esse texto trouxe muitas reflexões, eu concordo, trazem um desconforto, porque foi isso que trouxe. Mas por quê? Porque nós temos, às vezes, algumas feridas que estão ali. E é isso que ele fala, né? As feridas foram abertas e até o momento não cicatrizadas, provavelmente, esse machucado emite um constante recado para nós. Você não é capaz de despertar o amor das pessoas. Passamos a ter inconscientemente ódio por nós mesmos, desprezo, insegurança e a angustiante sensação de menos-valia. Projetamos tudo isso para os nossos relacionamentos, contaminando-os com as águas turvas das nossas carências, culpas, acusações e cobranças. O livro está certo é uma forma que ele colocou, e cabe a nós refletirmos sobre isso. Se a gente tem esse sentimento, se a gente passa para o outro esse nível de cobrança nos nossos relacionamentos, se temos relacionamentos saudáveis ou se trazemos essa toxicidade para a nossa vida, de um nível de cobrança muito alto, de uma perfeição que na Terra não existe. Essa perfeição é de Deus e não nós. E não como criamos ou deixamos de criar. Cada um tem a sua criação. Cada um, a gente não está discutindo as criações. Mas, e sim puxamos uma linha que, por que eu tenho tanta dificuldade de enxergar? Porque talvez eu não tenha enxergado desde a minha infância. Talvez tenha acontecido na adolescência. Cada um vai poder contar as suas experiências. Mas é uma resposta também individual e de cada um. Como que está o seu auto-amor? Só podemos, porém, curar as nossas feridas banhando-as nas águas cristalinas do auto-amor. Temos de assumir a responsabilidade pela criança interior ferida, dando a ela o que faltou na infância ou na juventude, aceitando a vida como foi, para poder fazer dela o melhor que ainda pode ser. Deixar o mecanismo de culpar os nossos pais ou qualquer outra pessoa pelo amor que não nos deram. Afinal, cada um só pode dar o que tem. Se algo nos faltou no passado, não podemos passar o restante da existência lamentando o que nos aconteceu. Essa falta é um convite para que essa criança ferida cresça e se cure, na responsabilidade que tem de criar uma vida melhor para si mesmo. A responsabilidade é nossa, é de Mas cada um. o livro aí traz um caso extremo, não é? Ele trata nos extremos. Nem todo mundo tem pessoas que têm marcas, mas que são menos ou que já começaram a cuidar delas, e tem pessoas que são extremamente agressivas
por causa que tem marcas profundas que não consegue nem saber quais são, né? Então, eu acho que aí ele leva para casos extremos, assim. E tem várias graduações, né? Tem vários tipos. Não sei se eu Mas estou eu acho conseguindo me eu entender. entendi o que você quis dizer, Leda. Mas é aquela coisa também, assim, né? Quando nós falamos assim, ó, todos nós temos as respostas estão dentro de nós. Esse texto traz isso. A responsabilidade é nossa. E muitas Sim, vezes a gente terceiriza para o outro, do nosso, quem está do nosso lado, o nosso marido, nossa mulher, os nossos filhos. Eu sou infeliz por causa disso. Não, é a a culpa, responsabilidade a culpa. é. Não, Jogando a isso culpa, não? é. Então, assim, jogando a culpa para essas pessoas. Só As pessoas. é aquilo que o Paul Ferrerini fala. Você vai viver nesse círculo vicioso, porque você sempre vai Não vai se arrumar. consertar, né? Você fica se culpa o outro porque ele culpa você e assim vamos vivendo nesse giro, nessa roda É. gigante aí. E aí, a importância do auto-amor, né? Como está o nosso trabalho de auto-amor, de autoaceitação, de nos conhecermos, né? E uma coisa que a gente estava falando, a gente conhece muito o que está do lado, e a gente ainda quer dar os pitacos na vida do outro, porque a gente não quer ver muitas vezes as nossas, aquilo que a gente tem que resolver. É. Às vezes a gente se ocupa com a vida do outro para não se preocupar com a da gente, né? A da gente está tão estragada que é mais fácil a gente se preocupar com o do outro e dá mais certo, né? É. É menos difícil. Deixa eu dar Então, assim, pitaco na vida do outro, porque na minha eu não consigo. A minha já está tão, né? não, assim, é muito mais fácil, né? Assim, o que está no outro, né? Ele tu olha assim, é teu espelho, né? Mas tá tudo certo. Não estou me vendo mesmo, não quero me ver, estou fechada, então, Fechado, não me interessa. Não me interessa, não. isso não me interessa. É. Isso dói muito, não me interessa. Na realidade, assim, me interessa, mas eu não quero ver. Porque Isso. dói, Porque dói porque muito, né? Muito dolorido esse Eu trabalho. acho dói. que, eu penso assim, que é, enquanto está doendo, a gente está lá naquela condição de vítima, né? Hum, E a maturidade ao longo da vivência, das experiências, vai proporcionar, né, que a gente busque a nossa melhora, porque o corpo também vai falar, o corpo vai trazer situações que vai deixar marcas, né, por conta desses ciclos viciosos, né, e aí a gente, né, já tem uma percepção, mas se a gente olhar para 20 anos atrás, a gente não tinha essa percepção, né? não, E aí, o que que causou? O que que eu percebo? Que a maturidade, a vontade de se melhorar foi estimulada, né? não. E, e aí a gente não quer mais sofrer, não quer mais ficar machucada, enfim. E todo esse momento que a gente está vivendo de 20 anos para cá, e agora mais recentemente com a pandemia, tudo aflorou para a gente buscar. Parece que abriram as portas para a gente mergulhar no autoconhecimento, né? E isso traz aí essas informações para que a gente possa avançar no sentido de melhorar o que que a gente está sentindo, né? O que que realmente está acontecendo com a gente, porque a gente está cansado, né? Eu penso assim, eu tô cansada, não quero mais ficar nessa condição, né? Chega uma hora que cansa, não, ou a gente vai e toma o rumo para frente, eu vou ficar a vida toda pensando na mesma coisa, sofrendo as mesmas coisas, Mas né? é um trabalho individual, é um trabalho que cada um vai saber como que tem que se direcionar, o que tem que fazer, não é? Sim,
mas vai chegar, assim, não sei se nessa encarnação vai chegar para todo mundo, acredito Talvez que não, não, mas também acho que não. alguns já estão começando agora, como nós, mas outros já começaram há muito tempo. E é Muito assim, tempo. né? Essa Não, diversidade, cada um no seu tempo, né? Na sua percepção e na sua maturidade, né? isso. O outro, né? Eu só vou responder por mim. Quando eu Ah, chegar no plano espiritual, eu respondo por mim. Eu não respondo pelo outro. Eu respondo pelo aquilo que eu fiz, pelas minhas escolhas, por tudo aquilo que eu tomei de atitude. Eu não respondo pelo outro. Se eu quero viver a vida do outro, quando eu chegar no plano espiritual, eu não vou conseguir responder, me responsabilizar por mim, porque eu realmente preferia viver a vida do outro. Eu preferi ter um controle sobre todas as pessoas que estavam ao meu redor. É uma escolha, é livre-arbítrio, né? ah, E quando o autor traz esse fator dessa reflexão, é no sentido, nós queremos ou não, aceitamos ou não, essa responsabilidade que é nossa, que é de cada um. Qual é a minha responsabilidade comigo mesmo, isso. né? Então, é uma É. reflexão. Trouxe desconforto? Trouxe. Mexeu? Mexeu. Mas vamos olhar como um presente que nós ganhamos da espiritualidade. Olha o presente que ela nos deu, sabe? No sentido de nos colocarmos nesse fator, de começarmos a pensar Começar dessa a prestar atenção, né? Começar a é, prestar atenção nisso. tudo bem, estão todos bem, ninguém se sentindo mal. Não, brincando de ressignificar. Brincando de ressignificar, é muito engraçado. E todo mundo é capaz. É só aprender através do amor, o amor que Jesus nos ensinou, o amor que o Evangelho nos ensina diariamente, nos fortalece. Nós temos as nossas respostas, né? A gente não precisa vencer o amiguinho que está do lado. Deixa o amiguinho quieto, o amiguinho nem sabe que aí a gente existe. A gente só Pois é. precisa se educar. Se a gente fizer o nosso trabalho, tá tudo certo. Eu não preciso fazer o trabalho do outro, eu só preciso fazer o meu. E o meu primeiro trabalho é o autoconhecimento, o autoamor. E bora ser feliz, porque dá muito tempo. Dona Isaura, só tem muito tempo aí. Bora, bora, Dona Isaura. Bora, Silviane. Temos muito tempo, Dona Isaura. Temos muito crochê para fazer, muito tricô, muitos, como que é? Que a senhora faz? Como que é? Muitos, Casaquinho. muitos, Amigurumi. muitos chás beneficentes. Bora fazer chá beneficente, fazer artesanato, porque tem um monte de criança, idoso necessitando, Dona Isaura. Verdade. É isso aí. Chegou, Dona Isaura, passou um mês. A gente brincava com a Giovana, como que é? O que a gente falava? A gente usava um termo de chegou, Dona Isaura, bora viver, hein, Dona Isaurinha? Bora viver. Sexta-feira eu quero ver a senhora tinindo, Dona Isaurinha. Tinindo. Se Deus quiser. Então vamos embora. Vamos sorrir. A vida é boa. A gente tem saúde. Nós temos um presente que Deus nos dá diariamente, que Ele está no nosso lado. Esse é um grande presente. Então vamos lá, vamos agradecer, com muita gratidão, o sentimento da gratidão por esta noite, por todo esse aprendizado, por essa reflexão que vamos levar. Vamos, com muito amor, vibrar intensamente
para que a paz se faça presente na terra, iluminando essa terra bendita, para que haja paz, serenidade onde há guerras, onde as pessoas passam fome, sentem sede, necessitam de medicações. Nós vamos envolver o nosso Brasil, esse Brasil que tanto necessita de auxílio, com o aprendizado da dengue, tantos irmãos passando por este aprendizado, o aprendizado da Covid, muita luz, muita paz, muita serenidade. Nós vamos vibrar intensamente por todos os hospitais, por todos os leitos, envolvendo as UTIs. Nós vamos vibrar por todos aqueles que estão necessitando de um acolhimento. Luz, paz, fortalecimento e equilíbrio. E vibremos vibrações intensas, vibrações iluminadas, a envolver o nosso lar, a fortalecer o nosso lar de muito amor, fortalecendo todos os nossos entes queridos. Que Deus, através da sua misericórdia, Jesus, Maria, possa abençoar a todos nós, nos fortalecendo, nos equilibrando, equilibrando o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual. E que esta semana seja de muita luz, de muita paz e de muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus.